A paz do Senhor para todos e um bom dia para as pessoas do mundo todo. Estamos aqui hoje, irmão, no monte. Eu estou abaixando aqui para pegar a Bíblia. Estamos aqui no monte hoje para orar por você, por mim. Orar para todos nós hoje. Porque, irmão, é bom. A minha camisa, irmão, tá meio assim que eu tentei apertar o botão lá da camisa, mas isso não tá dando porque o pescoço tá muito gordo para a camisa. Mas o que eu quero falar com os amados irmãos hoje, eu vou ver se eu aperto essa camisa aqui, meu irmão, que eu não, ela tá meia, não dá nem para apertar, de tão apertado que tá, ó, não dá, ó. Então vou ter que pregar a pregação assim mesmo, levar a mensagem assim, porque a camisa não dá para apertar, mas Jesus sabe de todas as coisas. Não dá para apertar porque o pescoço está meio gordinho. Então a camisa não fecha em cima, ó. Não fecha, fica fica esse buraco assim, ó. Meio assim, ó. Mas tá bom. Aí a gente tem uma passagem que Isaías teve um dia que ele falou que ele pregou uma palavra que ele falou pros. Aí daquele que confia em cavalo em cavaleiro e faz seus bens, né? Que ele fala de confiar nas suas coisas, no seu bem, na sua riqueza. Aí daqueles que confiam em cavalo e cavaleiros. Aí eu sei que até uma passagem em Isaías que fala que ele tirou a roupa e ficou pelado. Quer dizer que pelado ele tinha vindo, nascido pelado ele ia voltar. É isso que quer dizer a palavra, quando ele tirou a roupa ficou pelado. Então, meu irmão, ou na parte do Senhor Jesus Cristo, hoje, eu quero dizer para vocês que, primeiramente, feliz é aquele que tem Deus como Rei, Senhor Salvador como seu Deus, como seu Salvador. Porque muita gente tem fazido muitas coisas de Deus, dinheiro, carro, riqueza. E Jesus Cristo, ele diz que aonde seu coração tiver, está seu tesouro. Não amei os mundos, está em João, não amei o mundo e nem o que está no mundo. O que está amar o mundo, o amor do Pai não está em mim. Aquele que ama o mundo, porque aquele que nasceu, aquele que é carne, Jesus fala, o homem carne, ele é carne, o que é espírito é espírito. Então, como Jesus falou com o Nicodemo, se não nascer de novo, não se fizer como uma criança é verdadeiro, você não vai receber o reino do céu, porque se nós não fizer como uma criança, é humilde como uma criança. Então o homem que é o homem espiritual, ele entende e compreende a palavra de Deus, mas o homem carnal, ele não compreende e não entende, porque ele é carnal, mas o que é espiritual, ele entende. O apóstolo Paulo fala isso. E tanto que o apóstolo Paulo disse que na igreja de Coríntia, falou que ia até a igreja de Coríntios a visitar para o povo, e ele afundou as igrejas, tudo, mas ele ia voltar lá, mas ele ia voltar lá como menino de leite que eles eram, como homem de leite, como povo de leite que eles eram, que eles ainda era carne, eles eram carnal, eles ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Teve uma certa cidade que ele foi, e o povo tinha aceitado Jesus Cristo ainda, mas teve um encontro verdadeiro. Ele orou nesse povo e o Espírito Santo habitou nesse povo. O povo não tinha o Espírito Santo habitando neles. Eles teve até aceitado Jesus Cristo, mas não tinha ainda conhecido esse dom que o apóstolo Paulo chegou e orou nesse povo. Tem uma palavra em Coríntios que fala isso, mas agora eu não vou entrar nessa palavra não, porque se a gente ficar, irmão, falando, então a gente tem que falar dentro da palavra, porque o que Deus criou o mundo todo através de palavra. Então o que Deus fala? Então hoje, irmão, Deus deu uma palavra para mim esses dias, eu acho que Isaías capítulo 22, eu não sei que versículo, mas está escrito, Deus falou para falar com muitas pessoas. O que vocês têm aqui? O que vocês têm aqui? Por caso vocês ficar zelando por cova, cavando cova fundo e zelando por ela, o que tem vós aqui? Porque quer dizer Jesus Cristo que o povo quanto mais tem dinheiro, ele está cavando a sua sepultura aqui. Ele está juntando milhões e milhões, mas você esqueceu do Salvador, do seu Criador. Então quando você esquece do Criador, como diz o rei Salomão, lembrais do seu Criador nas suas mocidades. Nós lembrar do nosso Criador. Então quando o homem esquece, ele esquece de Deus, não lembra de Deus. O homem, meu irmão,
Você tem que ficar esperto, porque o nosso adversário, ele inventa muita coisa para tirar o tempo do homem adorar, exaltar o nome de Jesus Cristo e buscar a Deus. Porque ele fala, aquele que busca recebe. O que bate dá-se-vos-á. Tudo que você caça, você acha. Então quer dizer, a palavra diz que aquele que busca recebe, o que bate dá-se-vos-á. Jesus fala, se as minhas palavras estiverem em vós, pedirei e recebeis. Então o que, irmão? O que acontece? Hoje, então essa palavra fala de um servo que era fiel a Deus e um que era infiel. Aí pôs o Zedequias, está escrita a palavra, o contexto da palavra, Zedequias, o infiel perdeu o cargo e deu o cargo para o outro que era fiel, como foi na época do Josué. Do Josué não, meu irmão, é do José. A revelação daquele sonho daqueles dois caras, aqueles dois copeiros, que foi levado na prisão, por conta que você sabe que se viu o vinho, o rei com mosca, o outro se viu o negócio com suja, a comida. Essa palavra todo mundo sabe. Então, o fiel, porque não tinha como ele segurar a mosca de não cair dentro da bebida, não tem como ele, e o outro não, o outro, você sabe o que aconteceu. Então aquele era fiel que entrou, então aquele foi dado o cargo de volta, e o outro foi cepado a cabeça, foi julgado para o jacaré comer, cortou o pescoço, foi julgado para os bichos comer. Então quer dizer essa palavra. Então o próprio Deus diz, o que que tem vocês aqui? O que que você está cavando o cova fundo, zelando para o cova fundo, zelando para o bem material aqui, achando que nós, meu irmão, vai ficar vivo para a vida toda, que nós não vai morrer. Jesus, a gente, irmão, aqui as coisas passam. O rei Salomão disse que teve as melhores mulheres, nas suas cartas de rei, primeira reis, tudo lá. A primeira teve as melhores mulheres. A palavra diz que tinha 700 mulheres, mais 300 cubinas. Ele foi tanto rico, milionário de rico. A gente sabe por que Deus deu para ele, que ele pediu sabedoria. Aí Deus deu para ele o dobro de riqueza. Então, o que acontece? Mas o rei Salomão falou que era como correr atrás do vento. Correu. Era como correr atrás do vento, correr atrás do nada. Então, meu irmão, hoje, as pessoas... o povo abandonou a Jesus Cristo dentro do salão das igrejas. O povo está muitos atrás de liderança de igreja, mas não olha para Deus lá de cima. Muitos muito como diz Isaías, muito confia em cavalo e cavaleiro, ou confia no próximo ser humano. E Jeremias vem, maldito o homem confia no homem. Então a gente tem que confiar em Deus, gente. A fé nossa tem que voltar no Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, o que está acontecendo hoje? Hoje, Deus disse na sua palavra, diz aí a sentença sobre o Egito. O que é a sentença sobre o Egito? O que aconteceu na época do Moisés? Então, a sentença sobre o Egito. Egito são muitas pessoas, não somos só pessoa que está no mundo, pessoa que está no salão da igreja, porque a igreja somos nós. O apóstolo Paulo diz que o próprio Deus não habita no templo feito por mão de homem, nós somos a igreja, Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é a cabeça e nós somos as ovelhas, nós somos a igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Como dizer, Jesus é o cabeça e nós é o corpo. Então, o que acontece no dia de hoje? Nós temos que fazer o seguinte, adorar a Deus, a lembrar mais de Deus, fazer as coisas para o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus fala, o apóstolo Paulo disse também, o nosso papel é cuidar das viúvas na sua dificuldade e não se corromper nesse mundo de corrupção. O papel do homem que tem os frutos do Espírito Santo, Gálatas 5:22, é gozo, amor, paz, mansidão, domínio próprio, caridade, essas coisas. É isso que Deus Jesus Cristo quer. Quando o povo não distorce a palavra, não leva o que Deus quer. Deus dá Mateus 10, eles querem levar João 32, 8:32. Deus manda falar essa palavra, eles distorcem essa palavra que Deus... Então, irmão, a gente tem que fazer a vontade de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, Jesus fala que pega a sua cruz e me segue, aquele que me segue. Então, nós estamos seguindo a mesma pisada de Jesus Cristo. O que ele passou, nós vamos passar um pouco, nós não passa tudo, mas vai passar. Porque ele diz, por amor do nome dele, muitos sofrerão, muitos são levados por 10 dias na prisão. Prisão, como pode ser em doença espiritualmente, ou pode ser
na cadeia também. Tem as duas prisões, espiritual e a prisão carnal. Que a prisão que você pode ir para a cadeia presa é espiritual. Que é a prisão de enfermidade, a prisão... Essas depressão, essas prisão aí. Então, meu irmão, levando para os dois lados. Então, o que acontece? O povo hoje tem que estar ligado no trono. Quando foi Isaías, Eli, apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo disse, se um dia eu segurar, eu segurei na minha fraqueza. Na minha fraqueza. Então quer dizer, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos pessoas que tem que zelar para as palavras que saem da nossa boca. Porque nossas palavras tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso é precedência maligna. Então o que acontece? Então veio a sentença. Então a sentença, quando fala o povo do Egito, não é só o povo que está no mundo. Pessoa que está dentro do salão ali na igreja, em comunhão com os irmãos, que a igreja são umas pessoas. Ali dentro tem muitos, porque o Isaías disse, esse povo me honra com a boca, mas o coração deles está longe de Deus. Você vê tanta palavra que esse profeta falava na época passando de uma palavra para outra, na época do profeta Ezequiel, Jesus mandou ele até o povo, levar a mensagem, ele ia até os pastores e falou, ai de vós que apacenta vós mesmo, ai de vós que não apacenta as ovelhas corretamente, que apacenta vós mesmo, ai de vós, porque apacentar, cuidar de ovelha, ser um bom pastor é aquele que dá a vida como Jesus Cristo deu. Você dá a vida, pastor, o nome de pastor é um nome muito forte. É o nome forte que Jesus deu a vida dele para todos. Por isso que ele diz, todo que crê em mim não pereça, tem a vida eterna. Porque eu amei o mundo de tal maneira que de meu último fim, para todos que crê não perejam, 3:6. Então, meu irmão, toda a palavra de Jesus, ele deu uma palavra assim, ó. Quando a palavra vai, que as pessoas recusam ouvir as palavras, Jesus tem uma palavra para dar. Como que o povo de Jeremias, olha o que Jesus disse, ó. Jeremias 13. Jeremias 13, versículo 10. O Paulo Jesus disse, eu vou dar só umas palavrinhas, meu irmão, porque todo mundo conhece. Tá assim, ó. Este povo maligno recusa ouvir as palavras do meu caminho, segundo o seu próprio coração. Cada um seguindo seu próprio coração, e o coração malvado que somos nós. Jeremias 13, versículo 10, repetindo. Jeremias 13, versículo 10. O que é recusar? Eu estou pregando na parte... Isaías 13, viu, irmão? Versículo 10. Fala, esse povo maligno. O que é recusar? Os povos recusam ouvir as palavras do caminho. São palavras, não são palavras nossas. São palavras de Jesus Cristo. Porque ele falou com Jeremias, foi Jeremias que ele falou, fala com os profetas que abria a boca que eu encherei voz de palavra dele. É Jesus que usa o ser humano. Um certo dia Jesus usou a jumenta para falar com Balaão. A jumenta ele usou, ele usa todos. Porque o apóstolo Paulo disse assim, que Jesus ele escolhe o mais louco desse mundo fraco, o homem necessitado, fraco, o doente, aquela pessoa que você não dá nada, um mendigo, quer dizer, o apóstolo Paulo, para confundir aquelas pessoas que estão lá em cima achando que para confundir essa. E essa fica tudo confundida, porque Jesus pega o louco desse mundo, os perdidos desse mundo doente, e levanta ele, e as pessoas ficam tudo confundidas, para confundir aqueles que ficam com o nariz empinado, achando que é. Nós não somos nada, meu irmão. Pelado nós nasceu nesse mundo, pelado nós vai nascer. O que importa nós é se nós teve um encontro com Jesus Cristo, se nós teve um encontro com o Espírito Santo, se nós nasceu de novo, como a palavra diz. O que importa, meu irmão, é isso que importa em nós. O homem, ele é tudo quando ele tem o Espírito Santo de Deus habitando nele, mas quando nós não tem, nós não somos nada. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, o juiz de Deus. Somos porque nós foi feito de terra, nós foi feito de barro. E aí Jesus que soprou o seu sopro de vida, o seu Espírito dentro de nós, é esse que vale. Porque Jesus falou, a carne não serve para nada, a carne de vós, a carne de vocês não vale nada. A carne foi feita disso aqui, ó, tá no chão aqui, ó, poeira.
Então por isso que eu falava para vocês, voltará para Deus, lembrai da onde cair e voltar ao primeiro amor, voltar, porque o rei Salomão voltou na velhice dele, mas o rei Saul não. O rei Saul, ele confessava Jesus Cristo de boca, pedia perdão de boca, mas o coração dele estava longe de Deus, só pedia de boca. Mas o rei Davi não, o rei Davi quando pecou, caiu num pecado terrível que ele caiu, ele bateu os joelhos e rasgou sua veste e pediu perdão de todo o seu coração. Teve um preço a pagar, que os filhos dele morreu por conta disso, porque o pecado traz destruição na vida do ser humano, o pecado que traz a morte, que gera a morte. O salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo é o dom constituído, é a vida. Onde abundou o pecado, o profeta João fala, onde abundou o pecado, abundou a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele está com a mão aberta a lembrar de onde cair e voltar e fazer uma aliança nova com Jesus Cristo. Um concerto, fazer uma aliança. Faz uma aliança nova com o Senhor Jesus Cristo, porque lembra onde você pecou, meu irmão, se você fez tanto pecado, se você caiu nos pecados terríveis desse mundo, mas o Pai Celestial, ele está sempre com a mão aberta para te abençoar, e com a mão aberta, como o filho pródigo. O filho pródigo, ele gastou toda a sua fortuna, o pai vendeu, mandou o pai, pediu ao pai para vender seus bens, partir com ele, o pai vendeu, partiu, ele gastou tudo, desejou comer comida dos porcos, mas ele um dia ele lembrou do seu pai e falou que ia ser um servo do pai dele, não queria ser chamado como filho, mas o pai dele, sendo justo e bom, vestiu a maior túnica para ele, deu a maior túnica, a maior roupa, deu um banho nele, tirou a sujeira dele, levando para o lado espiritual Jesus Cristo. Vestiu a roupa nele, vestiu a maior túnica, matou um boi cevado, criou o maior boi, fez um banquete, uma festa. Assim é toda pessoa que se arrepende e volta para o Senhor, lembra de onde cair, é festa no céu que os anjos fazem, é uma festa quando o pecador se arrepende. Nós temos que estar arrependendo todo dia que nós somos pecador, está lá em eu acho que é em 1 João, versículo 8 que está escrito isso, aquele que diz que não tem pecado, são mentirosos, você condena a vós mesmo, são mentirosos, a verdade, o amor do Pai não está em nós, mas porque nós somos pecador. Aonde que nós não conseguimos abandonar o pecado, nós somos justificados pelo amor e a misericórdia de Jesus Cristo, pela morte dele naquela cruz, porque Jesus Cristo, quando morreu, ele levantou a nação toda. O Sansão, quando ele morreu, ele matou aqueles fericeu tudo, morreu um milhar de gente. Mas Jesus Cristo foi diferente. Quando ele partiu, morreu, naquela hora que ele fechou o oi, ele ressuscitou o mundo todo, o povo, todo mundo que estava perdido, ele ressuscitou. A diferença de um para o outro, um salvou o outro, os outros não. A diferença de Deus para o Sansão. Deus salvou e o Sansão destruiu. Mas foi permitido por Deus. Porque Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, viu? Jesus Cristo, por isso que ele fala, não adorará em mais escultura, está no livro de Êxodo, capítulo 20, Êxodo, versículo 4. Nem não fazer para ti mais escultura, debaixo do céu, debaixo da terra, e não se curvar a ela. Por isso que Deus não, porque imagem, escultura, só adora a imagem quando uma coisa morre. Você deixa aquela foto ali, se você ficar vendo todo dia e ficar lembrando daquela pessoa boa que morreu, aquele pai, aquele vizinho, aquele primo, aquele colega seu. Por isso você põe aquela imagem daquela foto. Mas Deus não, porque Jesus Cristo é vivo por séculos e séculos, anos e anos, mais milhões e milhões de anos vivos. Porque Jesus Cristo é dono da vida e a morte. Ele derruba e ele levanta, ele que pode fazer isso. Então, hoje, meu irmão, lembrai de onde cair, volta ao primeiro amor, pede perdão a Deus, se confessa os pecados, lembra de onde cair, Senhor, me perdoa, e volta para Deus. Toma, Deus, minha camisa, meu irmão, tá assim porque eu já falei com vocês, o botãozinho dela que tá nela, meu pescoço tá engordou. Sempre foi gordo, na verdade. E agora, como é que eu... Não tem como, ó, não dá, ó. Não tem como, ó, ó. Não consigo fechar, e tem que deixar assim mesmo. Mas os irmãos me perdoam aí, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é bom para nós, ele me perdoa, porque ele sabe. Então, meu irmão, lembrar de onde cair e voltar ao primeiro amor. Não importa de onde você caiu, não importa quantos pecados você... lembra do
do Judas que vendeu Jesus Cristo, não, do Judas não, é do Judas mesmo que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E a lembra do Pedro que negou Jesus 3 vezes quando entra do galo cantar. O Pedro foi o quê? Salvo, foi perdoado. O Judas, se ele pede perdão para Deus, ele era salvo. Deus tinha perdoado. Mas do pecado feio que ele fez, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas o Pedro não, o Pedro pediu perdão. Então, como o rei Davi, tá vendo? O rei Saul foi diferente do rei Davi para o rei Saul. Olha lá o que aconteceu. Então, a lembra não é importante lembrar. Já, mas eu caí, meu irmão. Eu fiz tanta besteira. Mas eu fiz tanta coisa errada. Mas Deus ainda, meu filho, ele está com a mão aberta. Ele está com as mãos, ele nunca te abandonou. Alguém abandona Deus, é nosso pecado. Volta a fazer uma aliança nova com o Senhor Jesus Cristo, que ele está de mão aberta para receber você de volta. Então, meu irmão, é hoje. Hoje a palavra é essa. Esse povo maligno que recusa ouvir minhas palavras, do meu caminho. Recusar as palavras que Deus dá para dar para os irmãos. As palavras que Deus usa. A doença no assunto. É a sentença sobre o Egito. O que é que acontece, meu irmão? Quando Deus ele dá oportunidade para mim, para você, muitas vezes, dá oportunidade para mim, para você, para todos nós, ele avisa. Vou dar um exemplo. Você é pai, você é mãe. Quantas vezes você fala com seu filho? Filho, não faz isso, tá errado. Aí você vai falando, e você não castiga seu filho, não castiga. Mas vai ter uma hora que você vai castigar seu filho. Por quê? Porque o Jesus quis dizer para puxar, a gente tem que puxar a vara da correção. Ensinar seu filho o caminho que deve andar para que ele cresça, não se esquecer do caminho. Se ele cair um dia, abandonar o caminho, mas um dia ele vai lembrar do caminho, que era o caminho que ele seguia antes. Então quer dizer, então é desse jeito. Então vem a sentença, porque você falou que seu filho tanto, então Deus... Ele comanda o mal, comanda tudo. Então ele permite que o mal venha assombrar o povo, venha fazer o que está fazendo hoje. Essa palavra, o que está acontecendo no dia hoje. Então hoje o povo de Jeremias foi a mesma coisa. Quando o povo recusava ouvir as palavras de Deus, você viu o que aconteceu. Como o rei Faraó, não recusava ouvir as palavras de Jesus Cristo e não soltar o povo, liberar o povo. As pragas vinham, mas Deus também, Jesus Cristo, endureceu o coração do faraó para mandar mais praga, porque ele conheceu o poder de Deus mais. Gostei dessa palavra aí. Então quer dizer, meu irmão, é isso daí. Então a sentença, o povo como estava no salão, estava na igreja, o povo com safadeza, não queria saber de adorar a Deus em espírito e em verdade como ele pede. Jesus Cristo fala no seu livro de Êxodo, fala em Isaías, fala muitas palavras, eu acho que é em Isaías 50, não sei se é 56, 13 ou 58 que fala, tirar o pé das suas empresas no dia de sábado, santificar o dia de sábado. Antes de Isaías também fala, muitas palavras, João, um monte de palavras fala isso. O apóstolo Paulo guardou o dia de sábado, ia na sinagoga, guardava o dia de sábado. Então, quando Deus fala as coisas que ninguém dá ouvido à palavra dele, é isso que acontece. Os filhos de Deus é esses que ouvem a palavra de Deus e põe em prática. Os que ouvem é o filho de Deus. Os que recusam ouvir as palavras de Deus, nunca ouvem, são filhos do maligno. Então, quer dizer, como o rei Saul não recusava ouvir as palavras de Jesus Cristo, então é isso que a palavra fala para mim e para você. Nós não pode recusar as palavras de Deus, porque todas as palavras, tem uns que ficam falando que o Velho Testamento não serve para nada. Então quer dizer que Jesus mudou. Jesus nunca mudou. Jesus falou, não vim para advogar a lei, mas vim para cumprir. Então, meu irmão, não é só falando só a lei que Jesus põe na gente, a lei que Jesus quer, está dentro na tábua do seu coração. Ele diz que coloca na tábua do coração de todos nós. Quando o Espírito Santo habita no homem, a lei fica na tábua do seu coração. Tem uma lei, uns mandamentos que ele pede, os 10 mandamentos, mas tem 2 especial, foi esse sim. Que ele disse meio para advogar, esse sim. A lei leva nós até Cristo, ela leva nós, a fundação de quando nós peca. A lei leva nós até Cristo, quando nós peca, mas a lei não salva ninguém, ela leva nós até o Salvador, quem salva é Jesus Cristo. Você tem que entender isso, a lei é como um espelho, o espelho mostra o cabelo, mostra o bigode, mas o espelho não faz, nós temos que fazer, pedir perdão, buscar a Deus, é isso aí. Então, meu irmão, hoje o que eu quero falar com vocês é o seguinte,
Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas, importa o que Deus fala o que você é. O que Deus falar que você é, eu sou. Eu não estou, os outros podem falar, deixa falar, tá falando? Se o povo falava de Jesus Cristo, imagina de nós, deixa falar. O importante é nós estar agradando a Deus. O apóstolo Paulo diz, a minha pregação que eu prego não é para agradar o homem, mas é para agradar a Deus, agradar o Senhor Jesus Cristo. Porque muitos vai dizer naquele dia, Marcos 14, Senhor, eu preguei no seu nome, profetizei no seu nome, curei. Jesus fala, nunca te conheci. Afastai de mim, maldito, afastai de mim, maldito. Então nunca te conheci, vós. Então quer dizer, então por isso que Efésios está escrito. Efésios fala, a salvação veio de graça. Não é só por obra, mas também se você for ver, em Romano fala, fé sem obra, a fé é morta, a fé sem obra. Então quer dizer, meu irmão, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Jesus Cristo é a vida eterna. Então que Deus abençoe a todos no dia de hoje. Não recusa ouvir as palavras de Deus. Você acha que é fácil, irmão Mazinho, estar aqui no monte buscando para as pessoas, orando? É fácil eu estou aqui orando para vocês hoje? Você acha que é muito fácil? O caminho do Senhor, você acha que não é fácil, irmão? Não é fácil. Porque Jesus quis discorrendo do céu ganhar da força. Na época do apóstolo Paulo, eles eram mais unidos, irmão. Lógico que era mais... Não era tão fácil, mas era um povo mais unido. Vê quando o Pedro estava na prisão, os irmãos oraram, Deus soltou. O povo era mais unido. O povo hoje está um povo muito separado. As igrejas o povo está muito separado um do outro. Os irmãos estão muito só, está importando que as pessoas dentro da igreja, saiu ali do salão da igreja, cada um por si, um por todos. Jesus Cristo, a pregação dele não era essa. Jesus Cristo, com um dia que estava multidões de gente, já estava pescando, ele tinha alimentado o povo, aquelas multidões da palavra dele, pregando para aquele povo, e o povo não tinha dinheiro. Jesus mandou Pedro comprar comida para aquele povo, ele disse que não tinha dinheiro, naqueles peixinhos, aqueles pão, Jesus Cristo multiplicou milhões e milhões de cestas de pão e peixinho, e aquele povo comeu, alimentou eles da palavra e ainda deu a comida carnal para o povo. Então o bom pastor é isso que faz, esse é o bom pastor. Então, meu irmão, a palavra de Deus, ela corta dos dois lados, ela vem, ela corta, a palavra de Deus renova todo dia nos nossos corações. Jesus Cristo diz que nem um louco erra o caminho, vai errar o caminho, nem os loucos. A salvação é de graça, mas o reino do céu, irmão, é ganhar da força, como diz, todos que perdeu sua vida. Então o reino do céu é ganhar da força. Não pensa que o reino do céu é ganhar da força. Todo dia nós temos que passar as barreiras, vencer as barreiras, todos os dias, as lutas. Para mim vir aqui hoje foi luta. Jesus me levantou hoje com seu poder e sua misericórdia e estou aqui. Agora eu vou fazer uma campanha de 7 dias, de 7º dia, e estou orando para as pessoas. Eu ore para as pessoas, mas peço ao Senhor que faça a vontade delas, que for a vontade dele, de ouvir também a oração pelas pessoas. Porque uma vez ele mandou uma palavra para mim, eu não sei aonde era, eu até esqueci, que não orarei para esse povo, não sei se foi Jeremias, Isaías, que eu não vou ouvir você. Tem muito tempo, não foi agora não. Eu oro e falo com o Senhor, que seja feita a vontade dele, para ouvir ou não. Aí eu oro para Deus abençoar, profetizo, mas aí é a vontade de Jesus Cristo. Porque o povo abandonou, quando o povo abandona a Deus, os governos hoje, que quando a pessoa não tem misericórdia, o papel nosso é cuidar da viúva na sua dificuldade, não competir com esse mundo de corrupção. Quando os governos não pagam um bom salário para o povo, como o rei Saul naquela época, não ouvia as palavras de Deus, não tem misericórdia, não cuida dos coitados, dos pobres, das viúvas que estão na sua dificuldade, não dá aposentadoria para as pessoas, não fica segurando o bem dessas pessoas, não libera o que é das pessoas, não dá o de César o que é de César. Então o que o mundo vai vir hoje. Aí Deus deixa o mal, permite o mal atacar. Deus permite, vem a sentença de Deus. Deus julga, o juiz é um juiz. O juiz de Jesus Cristo não é só naquele dia, não. O juiz é todo dia. Todo dia o povo somos julgados. Jesus fala em Marcos 14. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê nas minhas palavras já é condenado. Já está condenado. Não tem outra justificativa para essa palavra. Porque Jesus fala que a palavra dele não pode voltar para trás.
ela segue em frente. Então não pode. Então, meu irmão, hoje, e essa palavra é essa. Não recusar as palavras do caminho de Jesus Cristo. Que as palavras do caminho dele, não é palavra minha, são palavras de Jesus Cristo. Que ele diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não houve de passar. A mensagem de Jesus Cristo é assim, meu irmão. Se uma pessoa profetizar ou falar uma palavra, que seja Jesus Cristo falando através da sua boca, essa profecia vai se cumprir, porque é Jesus Cristo falando. Mas se uma pessoa falar carne, só para alegrar a pessoa, para fazer a vontade das pessoas, profetizar na carne, nada vai acontecer. Não foi Jesus Cristo que usou a pessoa para falar, ele fez da carne. Muitos pastores fazem isso, muitas pessoas fazem isso. As pessoas, muitos fazem para encher igreja, salão, uns fazem. Isso aí é coisa mentirosa, meu irmão. Isso é coisa mentirosa. Quando a gente for levar, tem que ser profetizar, tem que ser o Espírito Santo falando através de nós. Quando Deus fala, tem uma profecia que eu passei para o povo, se cumpriu, eu fiquei maravilhado, porque eu não sabia, a boca abriu de repente e eu falei. Teve uma mulher aqui que eu falei que ia ter uma casa, ela ganhou uma casa por esses dias. E ela veio contar o testemunho, a mulher vizinha contou, não sabia. Ô Mazinha, aquela pessoa que você falou que ia ganhar uma casa, ela ganhou uma casa, ganhou e eu fiquei maravilhado. E tem um jardim e tem um... Eu profetizei outras coisas, num outro os negócios aí aconteceu. E eu fiquei maravilhado que foi Jesus Cristo que falou, não foi eu que falei de carne. Porque a carne, se nós for falar de carne, a carne pecaria, só engana.